Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 8ª aula de programação estruturada e orientada a objetos. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através dos comandos de interação, que no caso nós aprendemos sobre o laço for e o laço infinito, e aprendemos também a estrutura de cada um deles. Hoje, daremos continuidade aos comandos de iteração, mas vamos iniciar a nossa aula pelo laço while, e ele possui a seguinte forma. No caso aqui, a sintaxe dele é esta, certo? Temos a palavra-chave while, condição, comando e ponto e vírgula. Então, assim como no comando for, o comando while é utilizado para repetir a execução de um bloco de comandos, e eles podem ser utilizados no lugar do comando for, como mostrado a seguir. Então, aqui nós temos um trecho de código em Java, onde nós temos a presença do comando while, né? Aqui do laço de repetição while, e neste programa é utilizado para imprimir os números de 1 a 10. Então, aqui primeiro, a execução do while depende de uma condição, que aqui no caso é i menor ou igual a 10, certo? Essa condição deve ser uma expressão booleana, e seu valor é utilizado para determinar se o laço deve ou não ser executado. Se o valor da expressão for falso, o laço não é executado, mas sim a próxima linha de código do programa. Então, apesar do while e do for poderem ser utilizados de forma alternativa, cada um é mais apropriado para determinadas situações. Então, aqui nós temos uma pequena comparação entre os dois comandos, certo? Os dois laços de repetição. No caso, o laço de repetição while e o laço de repetição for. Neste lado, nós temos o while, onde temos a presença da condição aqui no início da estrutura. No exemplo, é i menor ou igual a 10, certo? Então, se enquanto esta condição for verdadeira, este bloco de comando será executado, tá? E ele geralmente é utilizado quando não se sabe o número de vezes que aquele bloco de comandos vai ser repetido. E aqui nós temos a estrutura do laço for, onde nós já aprendemos que ele é composto por inicialização, condição e incremento. Na inicialização, nós temos uma variável i que foi declarada dentro do laço, que é do tipo inteiro. Ela está sendo inicializada com o valor 1. Aqui nós temos a condição em que i é menor ou igual a 10 e o i++ seria um incremento. No caso, este laço seria incrementado em uma unidade, tá certo? Então, aqui fica da sua preferência. Qual você iria preferir usar? Então, no geral, as pessoas preferem a implementação do programa for, né? Porque o seu laço possui comandos interessantes quando existem uma contagem. E, em geral, sabe-se quantas vezes o laço será executado. Já o while é bastante interessante quando não se sabe inicialmente quantas vezes o laço será executado. E aqui nós temos um exemplo. Imagine a situação onde deva-se sortear um número entre 1 e 10 e perguntar qual é esse número para o usuário até que ele acerte. Isso é feito de forma mais natural, utilizando o comando while, como vocês podem observar bem aqui, tá certo? Neste programa, foi pedido para o usuário digitar entre o número 1 e 10, certo? E aqui a variável chute está recebendo este dado que o usuário vai digitar. E aqui, através do comando while, vai ser verificado se o número que foi sorteado é diferente do número do chute que o usuário deu, né? No caso, é aquele dado que ele informou. Enquanto essa condição for diferente, né? Enquanto este número for diferente do chute, vai executar este laço de repetição. E quando é que vai parar? Quando o número finalmente for igual ao chute, ou seja, quando o número que o usuário digitar foi igual ao número que foi sorteado. Se isso for acontecer, então vai sair deste laço e vai imprimir a mensagem "você acertou". Então, nesta linha de código é onde a gente observa o sorteio, onde é realizado, certo? E a instrução match.random retorna o valor numérico aleatório de precisão decimal, double, entre 0 e 1. E quando multiplicamos por 10, esse valor passa a ser entre 0 e 10. Esse novo valor é então passado para a função match.round,
a qual arredonda para o número inteiro mais próximo. Então, em seguida, é solicitado ao usuário que digite um número entre 1 e 10, usando o leitor scanner, que a gente já aprendeu como é que se faz essa estrutura, certo? O laço, então, compara o valor lido do usuário com o do valor sorteado. Enquanto os valores não forem iguais, o laço será executado solicitando novamente um novo número. E quando o usuário acertar, o laço irá terminar e a mensagem "você acertou" será impressa na tela. Então, aqui é o passo a passo de tudo que eu já disse que está lá contido naquele trecho de código, certo? Então, aqui nós temos um outro comando, que é o laço do while, certo? No programa anterior, existe uma repetição do seguinte trecho, que é este aqui, certo? No caso, utiliza esse comando system.out.println para apresentar para o usuário para que ele possa saber que precisa digitar um número entre 1 e 10. E esta variável chute vai receber o dado que o usuário informar. Então, essa duplicação é devido ao fato de que é preciso ter um valor inicial para ser testado na primeira vez em que o laço é executado. Então, para evitar a duplicação, devemos fazer da seguinte forma. Então, aqui, perceba que a variável chute foi inicializada com o valor -1, certo? E esse valor é um valor que nunca vai ser sorteado e está sendo utilizado como valor inicial da variável, certo? Então, isso faz com que a gente tenha a garantia que o laço será executado ao menos uma vez. E em situações que sabemos que o bloco de código de laço precisa ser executado pelo menos uma vez, fazemos o uso do comando do while, como nós temos aqui no trecho de código, certo? Então, note que no do while, a condição vai para o final da estrutura. Antes, no while, a gente tinha a condição no início da estrutura. Agora, a gente tem no final, tá certo? Então, aqui, no caso, nós temos o bloco do código do laço, que é executado a primeira vez e depois é verificada a condição, que no exemplo é número diferente de chute, certo? Que é bem aqui, tá certo? Se essa condição retornar true ou verdade, o laço será executado novamente. Caso a expressão seja falsa, o laço termina. Então, um uso interessante para esta estrutura do while é na validação de valores lidos do usuário. Então, considere o caso de querer que o usuário digite o número inteiro entre 1 e 10, e você pode escrever o seguinte bloco de código para garantir que o programa só dará continuidade após o usuário digitar o número que atenda à restrição. Então, aqui nós temos um código, que representa esse laço do while. E observe que o laço só irá terminar quando o usuário digitar um número entre 1 e 10. Então, qualquer número menor do que 1 e maior do que 10 irá fazer com que o laço seja executado novamente, ou seja, que o número seja solicitado novamente ao usuário. Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês façam na primeira questão. Digite 5 números e informe quantos números pares foram digitados. Na segunda questão, digite 5 números e informe quantos números ímpares foram digitados. E o que nós aprendemos hoje? Nós vimos outros comandos de iteração, que no caso foi o while e o do while, certo? Fizemos também uma pequena comparação do while com a estrutura do laço for também, certo? E nós vimos que a condição da estrutura while fica no início e do while fica no final, e outras particularidades de cada uma das estruturas, tá certo? Então, aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.